Oi pessoal, sejam bem-vindos. A gente está começando o Seu Astral, sempre para falar de temas importantes, de coisas que vocês me pedem, de coisas que vocês sugerem. Olha, deixa aqui no comentário do nosso vídeo a sua ideia de um tema que você queira que eu fale nos próximos programas, nos próximos vídeos que eu faço aqui para o YouTube, tá bom? Deixe seu comentário porque eu leio, é muito bom vocês participarem comigo para entender o que vocês querem, o que vocês gostam, que tema vocês gostariam de me ver falando aqui no Seu Astral. Meu novo livro, Os Astros Guiam o Seu Destino, já está à venda nos melhores sites das livrarias do Brasil. Tem a Amazon, tem o Grupo Editorial Pensamento ou no meu site. Entra lá, adquira o seu e receba aí na sua casa. Esse meu livro é um livro de astrologia, fácil, prático, para todo mundo entender, para você entender muito sobre quem você é, compreender as suas relações. Muito bacana, o livro está sendo um sucesso. Tenho certeza que se você ainda não leu, precisa ler e vai gostar muito, tá bom? Os astros guiam o seu destino para você aprender a interpretar seu mapa astral. Olha só, hoje eu vou falar de um tema, até falando a respeito do livro, a gente tem vivido aí trânsitos bem difíceis no céu. E esses trânsitos, eles estão marcando. Primeiro, a gente precisa entender que a gente está numa transição de era. Então, para a astrologia, uma era dura mais de 2.100 anos. Então, a gente está ainda nos portais da era de Aquário. Então, a gente está caminhando, a humanidade caminha para a finalização da era de Peixes, que foi a era do amor, da compaixão, onde a humanidade tinha outros aprendizados de reconhecer a espiritualidade, mas ela não terminou, né? Vocês estão percebendo o quanto a espiritualidade está cada vez mais presente na vida das pessoas de uma maneira geral, independente de religião. E a gente está adentrando a era de Aquário. Tenho certeza que nós não veremos a era de Aquário porque não teremos vida física suficiente para testemunhar. Mas nós estamos nesse período de transição. E o período de transição, além de ser um marco histórico, é também um marco dentro das questões espirituais. Então, esse já é o primeiro ponto. O que essa era de Aquário vai trazer para a humanidade? Ela vai trazer a inovação, ela vai trazer a tecnologia. E a gente está vendo que o que está nos salvando hoje, no momento de crise, é a tecnologia. Muitas empresas não estão parando, muitas pessoas estão conseguindo levar a sua vida, fazer consulta médica, fazer terapia, fazer os seus estudos, tudo pela internet. Claro que a internet, a tecnologia não substitui o humano, mas ela facilita o desenvolvimento desse humano. Pensem se hoje, no meio dessa pandemia, nós não tivéssemos todos os recursos tecnológicos que temos. Nós estaríamos com um surto muito maior, não só na pandemia em si, porque a tecnologia facilita a transição de notícias pelo mundo. Então acontece uma coisa aqui, imediatamente o mundo inteiro já sabe, por conta da internet e das tecnologias todas. Não só nessa questão do surto, mas nós também teríamos muitas outras dificuldades. Bom, então a tecnologia ela é uraniana, as novas tecnologias elas são aquarianas. Então a gente está num momento de transição de entender o que isso pode contribuir de verdade para a humanidade e o quanto pode atrapalhar. Vejam as fake news. Isso é também parte de Urano. É a gente poder entender o que é verdadeiro e o que é falso. Então esse é um ponto que eu queria já abrir o vídeo falando, né? Essa mudança de era. Nós não estamos na era de Aquário ainda, nós estamos na transição e nós estamos testemunhando essa mudança de paradigma, de olhar, de valores. Aquário é um signo que fala muito do altruísmo, do coletivo, então a gente vê o coletivo sendo afetado, a humanidade sendo afetada. A gente não pode esquecer que tempos atrás a gente teve também Urano, esse mesmo planeta da mudança, da revolução, entrando no signo de Touro. E vai permanecer lá ainda por um bom tempo, alguns anos. E isso significa a mudança básica de que nós não temos um lugar de segurança absoluta e eterna. As coisas podem e devem mudar. As coisas passam por transformações.
Isso também é uraniano. E Urano em Touro vai mexer nas estruturas, na parte material, nos valores, naquilo que me deixa na zona de conforto. Urano entra ali e fala, não, o que é a área de conforto você tem que sair daí. Isso de um modo geral para a humanidade. Esse é um ponto. Então, essas mudanças que a gente vê, por exemplo, no nosso país, na aposentadoria, o povo querendo mexer na Constituição, os poderes sendo remexidos, tudo isso vem de uma estrutura antiga que precisa ser renovada. Isso é Urano em Touro. Bom, aí a gente teve a grande conjunção e ainda está rolando ela no céu, e eu estou falando de uma maneira bem objetiva aqui e de uma maneira mais fácil, porque se eu ficar falando astrologuês vai ficar chato, você não vai me assistir. Então, a que grau tá, quanto tempo exato entrou, quanto tempo exato vai sair, não é o mais importante para esse vídeo. Eu sempre falo que a minha linguagem é a linguagem do coração. Então, eu estou aqui para dizer para você que eu estudei sim esses trânsitos e que o que eu estou falando é baseado no que eu entendi da astrologia. Mas como o meu vídeo não é direcionado só para astrólogo, é direcionado para quem curte a astrologia, para quem curte a espiritualidade e para quem está aqui para bater um papo, para falar de vida, de mudança, de transformação e de nova consciência. Então a minha preocupação é que a minha mensagem chegue até você de um modo fácil. Isso não significa que eu não tenha estudado ou não saiba exatamente. Então a gente tem aí uma grande conjunção no céu, rolando entre em Capricórnio, né? Então a gente tem Saturno, Plutão, Júpiter e esse ano foi startada por Marte. São 3 planetas, né? Saturno, Plutão e Júpiter, muito densos, que são planetas sociais e transpessoais. Eles mexem com a humanidade, eles marcam novas gerações, eles marcam períodos históricos. Então, Capricórnio é um lugar árido, desértico, realista. Né? Eu acho que o mais importante a gente entender é isso. Capricórnio é o signo realista. Que vai trazer para a gente a disciplina, que vai trazer para a gente a responsabilidade, as lições de casa, e vai fazer a gente olhar as coisas como elas são. Não tem por onde fugir, aqui não tem sonho. E aí Saturno está no reino dele, em Capricórnio, quer dizer, ele fez um movimento aí de ir para Aquário, mas ele já vai voltar de novo para Capricórnio e vai ficar lá uns bons meses ainda, para só depois ir definitivamente para o signo de Aquário. Mas de qualquer forma, Saturno é o pai disciplinador. É o pai que vai fazer a gente olhar para as nossas estruturas, para as velhas estruturas, para aquilo que não funciona mais, para aquilo que precisa ser reestruturado. E ele traz a cobrança. Saturno é um planeta considerado, inclusive na astrologia antiga e na kármica, como um planeta que é o senhor do karma, é o deus do tempo. Então vocês tiveram todo o tempo do mundo, humanos, para fazer todas as mudanças que precisavam de postura, de hábito, de crença, de construção material na vida. O que vocês construíram nessa humanidade, nessa sociedade? Saturno está aí cobrando. E ele é um pai muito justo. As cobranças são na medida daquilo que a gente precisa aprender. Mas também é um Deus, um planeta maravilhoso, porque o que ele nos dá, ninguém tira. Ele é o pai que traz a lei e a ordem, mas também é o pai que traz a estrutura e o pai que também traz a realidade, o senso de realidade para a gente lidar com a vida. E, infelizmente, ele é um deus de crises, né, muitas vezes. É através da crise que a gente cresce e amadurece. Então, Saturno é um deus que vai trazer para a gente a necessidade da gente viver com a realidade, com essa nova realidade que está se impondo para a gente. Aí depois tem Plutão, o deus das transformações, o planeta que fala ou muda. E a sensação é de morte, e a sensação é de perda, e a sensação e a realidade é de tantas mortes acontecendo pelo mundo, desse karma coletivo, de pessoas desencarnando para mostrar para a gente que do jeito que a gente está levando a vida não está legal, não é o correto. E quem toca o pezinho lá embaixo, no território de Plutão, volta transformado, não volta a mesma pessoa. Então, esse tocar o pé nos infernos, como a gente está fazendo agora, é para que a gente volte ressignificado, transformado, modificado e melhor. E aí Júpiter, o grande benéfico do céu,
encontrando esses dois planetas e espalhando pelo mundo uma pandemia que faz mexer no campo material, que faz mexer na saúde, que faz mexer no nosso modo de vida. Mas Júpiter também promete as bênçãos. Na mesma medida que ele espalha as dificuldades trazidas por Saturno e Plutão, ele também vai espalhar essas bênçãos para a humanidade. Bom, quando Marte esteve lá no meio desses 3 grandes titãs do céu, Marte espetou, né, todas essas crises e aí eclodiram-se no mundo todas as situações pelas quais a gente está vivendo. Estudei recentemente o mapa do Brasil. Nós estamos passando por esses trânsitos no mapa do nosso Brasil, que é virginiano, que tem ascendente em Aquário, nas casas 11 e 12. Casa 11, os planos do futuro, o Congresso, a legislação, o povo olhando para esse futuro, e a casa 12, que são os nossos medos e inseguranças. O Brasil tem muitos problemas no mapa astral dele, mas também tem muitas bênçãos, muitas coisas importantes. Mas nesse momento é um momento para a gente ressignificar quem está no poder. Plutão fala de poder, Capricórnio é um signo que fala do status, do poder. Então, olhando para a astrologia mundial, isso tudo vai falar muito de quem está no poder e como estão fazendo as coisas. Esse território de poder no mapa do Brasil é um território sombrio, é um território infernal e de muita sombra mesmo. Então, independente de quem chegue lá, precisa ter uma espiritualidade, uma força, uma dignidade, uma integridade muito grande para não se deixar corromper por tudo que acontece ali. Esse é um momento de crise. Brasil ainda terá momentos bastante difíceis nos próximos meses. Eu acredito que até o mês de setembro é um período de bastante atenção, cautela e de muitas dificuldades. Depois de setembro, as coisas tendem a ficar um pouco melhores, segundo a astrologia. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui para a gente pensar. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem assim, não vejo a hora da vida voltar ao normal. Não vejo a hora de ter minha vida de volta. Se você está esperando que a vida vai voltar ao normal de antes, eu acho que você está indo por um caminho muito equivocado. Pela astrologia, o mundo já mudou. Nós já mudamos. E aí tem até um filósofo que eu gosto muito que diz assim, não se pode banhar 2 vezes no mesmo rio. Porque quando a gente vai se banhar pela segunda vez, o rio já não é mais o mesmo e nem o homem é mais o mesmo. Então aquele rio que a gente estava acostumado a se banhar, não existe mais porque você também mudou. Porque você também foi afetado, direto ou indiretamente, por toda essa crise pela pandemia. A natureza precisa se regenerar, o homem precisa se transformar. Então este é um momento de transição, de mudança, de crise, e que pela astrologia ainda pode levar de 2 a 3 anos no mínimo para que a nossa vida seja totalmente ressignificada. Então esse é um momento de buscar o seu autoconhecimento, de não negar a realidade, de lidar com ela da maneira mais sábia possível e ter em mente de que o mundo já mudou e você faz parte dessa mudança. Quando essa pandemia passar, porque ela vai passar, nós já tivemos historicamente tantas outras crises, a gripe espanhola, a peste negra, tantas coisas aí que ao longo da história da humanidade assolaram a humanidade e nós nos ressignificamos. Esse é o momento para a gente se ressignificar, não querendo voltar para a vida de antes, para os costumes de antes e para aquilo que foi vivido e como era vivido antes. O mundo mudou e eu espero que você também tenha mudado. Um grande beijo, boas reflexões e eu te espero aqui no meu canal, sempre com vídeos novos. Se você não me segue ainda nas redes sociais, @André Mantovani no Instagram, Facebook André Mantovani Oficial. E não esqueça de conhecer os meus livros, todos, né, que eu já falei aqui, inclusive o e-book, que é um livro digital que estou lançando agora de rituais de magia branca, que fica disponível gratuitamente para quem fizer o curso de magias. Curso totalmente online, tá bom? Entra no meu site andremantovani.com.br.